Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 21. Eu quero ler com os irmãos os versículos 8 até o 13, que está escrito assim: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, aqui nesse capítulo, amados, nós vemos o nascimento de Isaque, né? A Bíblia declara que o Senhor foi bondoso com Sara, cumpriu o que havia prometido a ela. Ela engravidou, deu um filho a Abraão já na velhice, deu o nome de Isaque a esse filho. E quando Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. E Ismael estava ali rindo do filho de Sara. E então Sara fica indignada, né? E diz para Abraão: Olha, livre-se daquela escrava do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. E a Bíblia diz que aquilo perturbou demais a Abraão, porque envolvia um filho seu. Tem outra versão que diz que pareceu mal aos olhos de Abraão, porque Ismael era seu filho. E aí, quando Abraão se sente ali perturbado, entende que aquilo não é bom, Deus responde para Abraão e diz assim: Olha, Abraão, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas o filho da escrava, você não precisa se preocupar, porque eu também farei dele um povo, porque ele também é seu descendente. E na continuidade do texto, nós vemos que Abraão fez o que Sara pediu, o que Deus disse, né? Concordou ali, o que Deus confirmou, vamos dizer assim, para ele fazer. E no dia seguinte, perdão, amados, e no dia seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou para Agar e despediu ela com Ismael. Amados, existem momentos da nossa vida que acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com Abraão. É interessante esse texto para nós meditarmos, refletirmos um pouco sobre a nossa vida, a nossa caminhada. Abraão, quando ele teve Ismael, nós podemos dizer que foi algo que ele e Sara tiveram na ideia deles. Não foi Deus que falou para eles terem um filho por intermédio de Agar. Pelo contrário, Deus havia dito a Abraão que daria um filho a ele. E se Abraão era casado com Sara, com certeza seria por intermédio de Sara. Nós já falamos sobre isso em outro devocional, que por causa da cultura daquela época, que era normal, os poderosos da época, se a sua esposa não pudesse ter filhos, eles tinham filhos por intermédio das servas. Naquela época, muitos tinham concubinas, mas Abraão e Sara viviam de acordo com o casamento lá do início, da origem, que Deus estabeleceu, um homem e uma mulher se casando e se tornando uma só carne. Então, Abraão e Sara acabaram decidindo de ter Ismael por intermédio de Agar. Por quê? Porque já havia se passado 10 anos da promessa de Deus. Então, eles pensaram, não, já passou muito tempo. Será mesmo que vai ser por intermédio de Sara? Será que Deus não está querendo fazer de uma outra forma? Mas eles não ouviram do Senhor para ter Ismael. Pelo contrário, eles foram lá e fizeram. E depois a Bíblia diz que Sara não gostou, né? Sara teve muitos problemas, nós já compartilhamos um devocional sobre isso. E daí aquela coisa que foi feita, aquela situação, aquela decisão, aquela escolha que foi tomada por na carne mesmo, né? Pela decisão humana, sem consultar a Deus,
trouxe várias consequências na vida de Abraão. E uma delas é aqui nesse momento. Eu imagino que Abraão já deveria ser o quê? Apegado com Ismael. Por quê, amados? Porque Ismael aqui nessa época ele já teria provavelmente, pelo menos, no mínimo, 15 a 16 anos. Então Abraão já havia se apegado a Ismael, afinal, ele também era seu filho. Quando Sara engravidou, Ismael já tinha 13 anos. Então, quando Deus vai dar a promessa para Abraão, falando que Sara teria um filho e que a descendência de Abraão que Deus estava dando a ele, considerando como descendência de Abraão seria por intermédio do filho de Sara, Abraão fala com Deus, não, considera Ismael o meu descendente. E Deus diz, não, o descendente que eu tenho para considerar é do ventre de Sara, sua mulher. É por intermédio dela que a sua descendência será considerada. Então, com certeza, Abraão tinha o quê? Tinha um carinho, tinha um amor por Ismael, de pai para filho. E aí, de repente, nasceu o filho da promessa, Isaac. Passou o tempo, Isaac foi desmamado, e agora Sara olha para Abraão e diz assim, olha, manda embora essa serva com o filho dela, porque ele não vai ser considerado herdeiro. O herdeiro é o meu filho, Isaac. Você já imaginou como que ficou o coração de Abraão? E aí, quando ele consulta Deus, Deus fala o quê? Faça tudo o que Sara está falando, o que Sara está te pedindo. Não se perturbe, não pense que isso é mal aos meus olhos, faça conforme Sara está te pedindo. E Abraão fez. Amados, muitas vezes nós tomamos decisões que não são direcionadas pelo Senhor. E às vezes nós nos apegamos àquela situação, seja em que área for. E quando o Senhor vem e nos diz, entregue isso, devolva isso. Por quê? Porque não faz parte daquilo que eu tenho para você. Ah, amados, o coração fica como o coração de Abraão. Abraão, a Bíblia diz ali, isso perturbou demais Abraão, porque envolvia um filho seu. Ele ficou aflito. Quando nós vamos para o original, ver essa expressão, essa palavra, isso perturbou demais Abraão, ele estremeceu. A Bíblia diz que é como se ele tivesse estremecido, ou seja, ficou ali até com as pernas bambas, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje. Por quê? Porque é algo que parecia ruim, algo que parecia mal. E Deus diz, não considere isso como algo ruim, Abraão, sou eu que estou te pedindo para fazer isso. Amados, muitas vezes Deus nos pede para fazer algumas coisas que a gente olha, Senhor, o Senhor tem certeza disso? É isso mesmo que o Senhor está me pedindo? É isso mesmo que o Senhor está falando comigo? E aí Deus vem e diz, sim, é isso. Faça isso e não se preocupe, porque eu cuido de todas as coisas. Foi basicamente isso que Deus falou com Abraão. E não se preocupe com o menino, porque é como se Deus tivesse falado, ele não vai morrer. Por quê? Porque eu vou fazer dele um povo, porque ele também é seu descendente. Ou seja, ele não vai morrer. E sabe o que é interessante, amados? É que Abraão diz sim e vai lá e faz. Ou seja, Abraão não é aquele homem que nega algo que Deus pede, ainda que pareça ruim, ainda que tenha perturbado o coração dele, ainda que ele tenha ficado estremecido, por quê? Porque era filho dele também, Ismael também era filho dele, ele não negou o que Deus estava falando para ele. Quando Sara pediu, ele pensou assim, meu Deus, né? Imagino eu, aqui uma conjectura, imagino eu que ele pensou, não, isso é ciúme de Sara, porque tem o Isaac. É claro que vai ficar tudo para Isaac, mas não preciso mandar embora o meu outro filho por causa disso. Né? Não é porque a minha descendência será considerada em Isaac que eu precise mandar embora o meu outro filho. Talvez ele tenha pensado isso. Será que Sara não está indo longe demais? E aí chega Deus e confirma: não, Sara não está indo longe demais, Abraão. Faça tudo do jeito que Sara está falando. Amados, são coisas que às vezes a gente não consegue entender.
Na nossa caminhada com Deus, existem muitos momentos da nossa vida, decisões que Deus nos direciona, que muitas vezes nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos compreender. E nós precisamos ser como Abraão, só dizer sim, Senhor. Ok, se é isso que o Senhor está direcionando, eu digo sim. Porque nós poderíamos pensar, mas é porque foi feito uma decisão tomada errada lá atrás, que Abraão e Sara fizeram mesmo pelo ímpeto, por não conseguirem esperar, e agora essa é a consequência, isso, que às vezes a gente sempre tenta pensar nesse lado, só o ruim, né, da coisa, mas veja que Deus cuidou de Ismael, tanto que a Bíblia vai relatar ali que quando Agar ficou aflita, né, não tinha mais água, o que fazer, Deus socorreu, Deus providenciou, e depois o rapaz ainda casou, teve família, se tornou um flecheiro, e a Bíblia diz que futuramente ele se tornou também um grande povo. Ou seja, Deus cuidou daquilo que Deus mesmo pediu para Abraão abrir mão naquele momento. Então, existem momentos da nossa vida, principalmente com situações, amados, como essa, que são consequência mesmo de atitudes ruins, ou não atitudes ruins, mas decisões que nós tomamos sem ter a confirmação de Deus. Isso não significa que vai ser, agora vai ter uma consequência severa, não é isso. Mas muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão que não foi ali uma confirmação dada por Deus, não foi algo que Deus nos direcionou, nós fazemos pelo nosso impulso, ou então porque não queremos mais esperar, que foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Enfim, vamos lá e tomamos uma decisão. E aí, insistimos naquela situação e de repente Deus nos pede, abra mão do resultado dessa situação, porque deixa que eu vou cuidar disso, porque agora eu quero que você fixe os seus olhos apenas na minha vontade, naquilo que eu tenho, no que é propósito meu para você. Deus queria que o quê? Que Abraão estivesse inteiro ali no relacionamento pai e filho com Isaac. E Abraão disse sim. E aí nós vamos ver, já vou dar um spoiler de amanhã. E aí nós vamos ver no capítulo de amanhã, Deus pede Isaac. Pera lá, primeiro Deus pede para Abraão, manda embora Ismael. Abraão disse sim, ok, era um filho dele, ele fez como Deus o direcionou. Depois Deus vai pedir o filho da promessa, Isaac. Mas isso nós veremos amanhã. Amados, esse coração disponível de Abraão é algo que nós precisamos alimentar na nossa vida, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece algo difícil, quando parece algo que não faz sentido para nós. Nós precisamos ter esse coração. Tudo bem, Senhor. Se é o Senhor quem está me pedindo, eu farei isso. Amados, e quando é o Senhor, nós temos a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento não é a ausência de problemas e nem a ausência, às vezes, daquela sensação de aflição. A paz que excede todo entendimento é uma certeza que nós não conseguimos explicar naturalmente, por isso que é paz que excede o entendimento humano. É uma certeza que nós não conseguimos explicar, mas algo dentro de nós diz, você precisa fazer isso. Mesmo sem desejo de fazer, mesmo sem vontade, mesmo se sentindo muitas vezes aflito, angustiado, mas nós sabemos que precisamos fazer aquilo. Eu tô falando nessa linguagem generalizada porque você pode aplicar para a situação específica da sua vida. Eu não sei o que talvez esteja acontecendo hoje que Deus esteja pedindo para você e você precisa abrir mão, ou então você precisa tomar uma decisão que você sabe que você precisa fazer, você tem essa certeza, mas você tá aflito, você tá angustiado, você tá meio perturbado, e aí você fica, Senhor, não é possível, tem certeza que é isso mesmo que o Senhor tá pedindo para mim? E amados, quando o Senhor nos direciona, é bom nós falarmos o que? Sim para o Senhor.
termos um coração obediente e disponível. Por quê? Porque Deus vai cuidar de todas as coisas, assim como Deus cuidou de Ismael. Ismael não morreu, Ismael cresceu, depois se casou, teve filhos, ou seja, ele não ficou abandonado. Deus cuidou daquilo. Amados, que eu e você, nós possamos alimentar esse coração de Abraão. Que eu e você entendamos os momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, como o crescimento, o amadurecimento, o alinhamento de Deus. Deus estava alinhando todas as coisas na vida de Abraão. Deus estava colocando em ordem em relação a isso, ao seu filho, porque Deus não queria que Isaac e Ismael crescessem juntos e talvez ali desde criança, tendo algum tipo de competição, de briga, de disputa. Não era essa a vontade de Deus, não era esse o desejo de Deus. E nós sabemos que a descendência de Ismael acabou se tornando inimigos, né? Inimigos da descendência de Isaac. Então, Deus já livrou aquilo da vida de quem? De Isaac, que era o filho da promessa que Deus havia estabelecido com Sara e com Abraão. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim tudo o que Deus tem para nós, discernindo momentos da nossa vida, que às vezes nós vamos ter que tomar decisões que o nosso coração está aflito, pesado, assim como ficou o coração de Abraão, mas nós sabemos que é necessário fazer aquilo, por quê? Porque é Deus que está confirmando, é Deus que está dizendo, faça isso, eu preciso que você faça isso. Ah, amados, nós vivemos um tempo em que o cristianismo, muitas vezes, tem se transformado numa religião como outra qualquer, em que as pessoas buscam a Deus para satisfazer as suas próprias vontades. Se nós olharmos muitos outros tipos de filosofias, de crenças, de religiosidade, de espiritualidade, nós vamos ver que as pessoas muitas vezes buscam não por entender que existe alguém maior do que elas e que elas precisam se render a Deus, mas elas buscam para que esse suposto Deus faça a vontade delas, cumpra ali a vontade delas. Amados, Deus é quem tem a vontade perfeita e os planos perfeitos. E sempre que nós criamos atalhos, nos desviamos, se nós temos uma caminhada com Deus, o Senhor vai alinhar, o Senhor vai colocar no prumo, o Senhor vai colocar na rota. O Senhor vai tomar ali decisões e nos colocar aquelas decisões para que nós possamos entrar em concordância com Ele. O Senhor vai nos apresentar a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. E nós temos vivido uma época em que o cristianismo tem se transformado nesse tipo de crença de que Deus tem que fazer o que nós queremos. E aí, quando Deus pede a nós algo que nos perturba, assim como perturbou Abraão, nós falamos assim, isso não é Deus, isso é o diabo. Não pode vir de Deus algo. Não, isso daí não vem de Deus. Mas, amados, Deus também coloca coisas na nossa vida que às vezes a gente vai olhar e vai dizer, isso não parece bom. Mas sempre que é de Deus, que é algo que vem do Senhor para nós, sempre vai ter aquela paz que excede o entendimento. A gente tem certeza que tem que fazer aquilo, mas não consegue explicar o porquê que tem que fazer aquilo. E sim, nós temos hoje a palavra de Deus escrita para nós termos um fundamento, para nós entendermos as coisas que Deus pode nos pedir. Por isso que Deus deixou a sua palavra escrita, para que nós possamos compreender o caráter de Deus, como Deus pensa, como Deus age, como Deus vê todas as coisas. E aí nós precisamos nos render a essa vontade de Deus, nos render
ao que Deus está falando conosco. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus escrita, para quê? Para termos esse fundamento, para quando o Espírito Santo nos direcionar a algo que possa perturbar o nosso coração, assim como perturbou Abraão, nós tenhamos a confirmação do céu. Não, eu sei, eu estou no fundamento, que é Cristo, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo está me direcionando. Eu não consigo explicar com palavras, mas eu sei que essa é a decisão que eu preciso tomar, então eu vou tomar, porque eu sei que é Deus quem está direcionando, eu sei que é Deus que está fazendo isso daqui. Amados, e quando a gente se dispõe, tem esse coração disponível, obediente ao Senhor, não entra em rebeldia, não fica contendendo com Deus, são nesses momentos que a gente começa a experimentar e a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. E Deus sempre nos prova, amados, né? Deus sempre coloca situações para nos provar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança precisa ter uma ação completa para que nós sejamos maduros e inteiros no Senhor, sem que nos falte coisa alguma. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. E também a Bíblia fala que nós precisamos passar pelas provas da nossa fé, porque a prova da nossa fé vai produzir um caráter aprovado. Isso você encontra em Romanos. Amados, Deus quer que nós tenhamos um caráter aprovado. E para termos esse caráter aprovado, nós vamos ter que experimentar situações como essa que Abraão passou. Talvez você esteja apegado a algo uma decisão que você tomou lá atrás. E talvez você esteja apegado a isso e Deus está te pedindo para você abrir mão disso. Eu não sei o que é. Talvez seja algo na área financeira, talvez seja algo na área profissional, talvez seja algo na sua vida emocional. Você está apegado a isso e Deus está pedindo, abra mão disso. Eu estou pedindo para você entregar, deixar ir. E aí o teu coração tá aflito. Meu Deus, será que é Deus mesmo que tá falando comigo? Não pode ser. Será que é Deus? E aí o Senhor está confirmando. Então só obedeça. Faça como Abraão. Só obedeça. E é incrível quando nós vemos a continuidade desse capítulo 21, que vai falar sobre Abimeleque, o rei ali da região onde Abraão vivia. Nós já vimos, né? Abimeleque é aquele que Abraão disse que Sara era sua irmã e ele pegou quando eles chegaram na terra, né? E ele tomou Sara para ser sua esposa, mas nem tocou nela, e Deus lhe apareceu em sonho e disse: "O que você está fazendo?" E Abraão continua ali, e Abimeleque chega, depois de tudo isso que aconteceu com Abraão, ele ter mandado Ismael embora, Isaac estava ali crescendo. Aí chega Abimeleque e fala assim para Abraão: Abraão, eu reconheço que Deus está contigo em tudo o que você faz. Porque Abimeleque queria um acordo com Abraão, porque ele não queria entrar em guerra com Abraão. Então ele chega e ele reconhece: Abraão, Deus está contigo em tudo o que você faz. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, eu penso: Senhor, eu quero isso. Que a minha vida revele que de fato o Senhor está comigo em tudo que eu faço. E eu estava meditando aqui e o Senhor ministrando meu coração. Para isso, filha, para isso, você precisa suportar os momentos assim como Abraão suportou. Momentos em que o coração tá aflito, tá pesado, pensando, não é possível que eu vou ter que fazer isso. E você diz sim. E você diz, ok, Senhor, eu abro mão, eu disponho meu coração para fazer a tua vontade. Amados, que eu e você, nós tenhamos esse coração. Quando nós andamos assim, disponíveis ao Senhor, obedecendo ao Senhor em tudo que Ele nos direciona, a nossa vida será como a vida de Abraão. Que as pessoas de fora, aquelas que observam, que convivem ali, de certa forma, de perto conosco, assim como Abimeleque, ele olhava os negócios de Abraão, a família de Abraão, tudo fluía, tudo dava certo. Aí ele dizia assim, olha, Deus está contigo em tudo que você faz, Abraão.
Eu quero ter um acordo com você. Eu quero fazer uma aliança aqui com você. Por quê? Porque eu sei que Deus está com você. Amados, quando nós temos um coração disponível, assim como o de Abraão, a nossa vida transmite a vida de Cristo. Ou seja, a nossa vida revela que Deus está conosco. E todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós já estamos em Deus. Nós já estamos em Cristo. Então, que eu e você nós possamos entender isso e possamos viver essa disponibilidade, essa disposição de coração. Em nome de Jesus, que independente do que Deus esteja nos pedindo, ainda que seja algo que pese em nosso coração, que perturbe o nosso coração, mas se é Deus que está pedindo, que nós possamos simplesmente dizer sim, Senhor, e obedecer ao que Deus está falando. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, pela tua mensagem. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a viver plenamente a sua vontade. Nos ajuda a viver esses momentos em que sabemos que o Senhor está nos pedindo algo, mas parece tão difícil, parece tão perturbador, e ainda assim nós temos a certeza de que é o Senhor. Nos dá força para dizer sim, para te obedecer, porque sabemos que até para isso nós dependemos do Senhor, como está escrito, nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus e não podemos fazer nada sem o Senhor. Então nos ajuda, porque para te obedecer nós dependemos do Senhor, para te ouvir e discernir o que o Senhor está nos pedindo, nós dependemos do Senhor. E Pai, nós queremos viver essa vida de um coração disponível que diz sim para o Senhor, independente do que o Senhor esteja nos pedindo. É assim que nós queremos viver, porque é assim que a sua vida é glorificada, que o seu nome é glorificado, que o Senhor Jesus é glorificado sobre a terra. Quando nós vivemos em rendição ao Senhor, em obediência ao Senhor e permitimos que a nossa vida revele a sua vida, é assim que o Senhor é exaltado e glorificado. Ah, Pai, como está escrito lá em João, que o Senhor é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E Abraão foi um homem que deu muito fruto. O seu nome, Jesus, foi exaltado na vida de Abraão. Por quê? Porque ele era um homem obediente. E é assim que nós queremos viver. Essa fé, essa obediência, essa confiança no Senhor, ainda que existam momentos que perturbem o nosso coração, mas nós sabemos que é o Senhor quem está direcionando, que é o Senhor quem está falando, que nós possamos sempre dizer sim, Senhor, eis-me aqui, vou fazer exatamente conforme o Senhor está me pedindo. Ah, Pai, que nós possamos viver assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.